Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, senhoras e senhores. Está começando agora mais um podcast discutindo resultados. Dessa vez uma edição especialíssima, porque a gente está aqui para comentar notícias, comentar a vida, comentar o que aparecer aí de ideia, né? Estamos aqui então, eu, Otávio Schwenk, seu âncora, mas além disso estão aqui comigo, quem? Boa noite, meu povo, Hugo, tô aqui pra cagar a regra de novo, e daí? Ai, velho, o Hugo tem as melhores apresentações, é isso. Perfeito. Pensando a semana inteira pra poder falar. É muito bom, velho. Sou o Gabriel, tô aqui com vocês quase toda semana, e é isso, bora começar, muito bom. Vou jogar já uma aqui que foi a que o Hugo lançou pra gente mais cedo. O lead é: na reunião ministerial, Damares defendeu prisão de prefeitos e governadores. Não basta isso. Aí a gente tem uma foto da Damares nessa reunião, que ela tá com uma máscara, prevenção ao Covid, só que ela tá com uma máscara de Homem-Aranha, né? Eu ia perguntar isso, cara. Eu olhei a foto e falei, não deve ser. Eu devo estar variando devido aos medicamentos psicotrópicos, né? Deve ser um efeito colateral. Mas não, ela realmente está com a máscara do Homem-Aranha. Cara, não, ela tá com uma máscara do Homem-Aranha, sacou? E não é a primeira vez, né? Ela foi flagrada também em uma outra reunião usando uma máscara da Mulher Maravilha. Coisa que gerou, inclusive, uma série de tweets na rede social Twitter, né? Que é a única rede social que presta de verdade. Em que algumas pessoas elencaram a seguinte questão, né? A Mulher Maravilha é uma mulher totalmente independente, que, enfim, é um símbolo, inclusive, de luta contra o patriarcado, que veste azul, né? A Mulher Maravilha, ela simboliza muitas das coisas que são opostas à própria Damares. Salvo engano, ela é bissexual também, não é? É isso. Mulher Maravilha é uma mulher muito mais resolvida na sua vida do que, enfim, do que a própria ministra, que chegou então nessa reunião. A notícia foi publicada hoje, mas acontece que essas declarações vieram numa reunião do dia 22 de abril. O que aconteceu? A ministra Damares defendeu então a prisão de prefeitos e governadores em uma reunião do dia 22 de abril, e essas declarações foram apontadas como prova de que o Jair de Brasília queria ter acesso a investigações sigilosas e interferir na Polícia Federal. Então, isso vem de parte dessas gravações que estão sendo solicitadas das reuniões, que não sei o quê, e daí, né, queria investigar minha família e coisas do gênero. A gente tá vendo aí uma tempestade de merda acontecendo em torno da alta cúpula governamental. Tanto o presidente quanto seus ministros, além de falar e fazer merda no cotidiano, eles estão propagando essas merdas agora, né? A saída do Moro, que a gente já comentou no episódio anterior, é uma saída que vem deixando aí todo um lastro. O Moro, mesmo que suas declarações não tenham sido, ao meu ver, ainda tão objetivas, né? Ele falou, tem uma coisa aí que o presidente fez, ele me pediu pra trocar, blá, blá, blá. Mas, ainda assim, o Moro abriu a porteira pra desgraça, eu acho. E parece que não é só o Moro que tá na linha. Quer dizer, o Moro já saiu, né? Mas a gente tem aí uma provável nova troca de ministro da Saúde, inclusive, que vem sendo boatada já. Ministra Damares quer prender, então, ela não tem poder de fazer isso, mas ela sugere que sejam presos, então, os prefeitos e governadores estão indo contra as demandas do presidente. Acho que a gente tem um governo que ele reflete parte da nossa cultura personalista mesmo do Brasil. A gente é muito vinculado ao indivíduo, a gente não entende as estruturas políticas. Eu vi isso muito pelo grupo da família, inclusive. A galera não entende porque é a divisão dos poderes. De fato, acho que quando o Bolsonaro foi eleito, ele achava que a estrutura política iria se submeter ao presidente, coisa que não é o que acontece. Acho que ele não observou muito bem os movimentos de impeachment, essas coisas todas que aconteceram no governo anterior. Isso reflete muito também o discurso de muitos bolsominions arrependidos, que é o rolê de... mas o presidente tentou, ele não conseguiu, agora ele tá se submetendo, infelizmente a velha política venceu, essas coisas todas assim. E eu acho que a Damares reflete muito bem esse discurso, e aliás essa reunião tá dando o que falar, inclusive, né, que hoje tá sendo bombardeado por essa reunião aí que eles fizeram e foi gravado. Acaba que a gente tem essa estrutura muito louca, né, que acho que o indivíduo, ele de fato acredita, ou pelo menos ele, assim, como foi uma coisa gravada mesmo e não foi aberta ao público, de fato acredita que o presidente ele é quase como uma figura de rei, né? Não sei, com os poderes todos concentrados. É que o Bolsonaro ele não tem noção do que é ser presidente. Isso ele deixa claro desde o início, desde a campanha. Ele já até declarou que era mais fácil ser deputado, que ele preferia voltar a ser deputado às vezes.
Porque é um discurso muito perdido, né? É uma falta de noção que remete aí a alguns aspectos, inclusive, de coisas que a gente estuda na escola, né? A tripartição do poder é algo que eu lembro que eu tive aula no fundamental, no médio e até na universidade. Vocês como professores dão aula disso pro pessoal aí? Não sei se só na escola ou se nos cursinhos. Cara, o Gabriel entrou num ponto que eu acho fundamental, assim. Ele não sabe o que é ser presidente. Ele não sabe a tripartição dos poderes. E digo mais, infelizmente, talvez nem os outros poderes saibam seus próprios limites não sei se desde sempre, mas se manifestou mais fortemente desde o golpe em 2016. Ali com a Dilma, onde várias coisas foram extrapoladas para que se coubesse dentro da formalidade do processo jurídico. Então, muitas coisas foram moldadas. E hoje, o que me parece é que eles estão tentando voltar a entender quais são os limites. E aí cada um dá uma porrada de um lado. Porque não é só o executivo que está exorbitando do autoritarismo. Os outros poderes também estão na tentativa de tentar pará-lo, o que piora muito mais a situação, vira uma loucura, velho. E nessa loucura... Isso faz parte da minha vida no terceiro ano do ensino médio, que a gente fala sobre ciência política. Então a gente faz. Obviamente que a gente está falando, às vezes, assim, até mesmo para a construção do currículo de sociologia, ele não foi muito bem definido desde 2009, 2010, que foi quando se tornou obrigatório novamente, né? Aí a gente teve uma dificuldade muito grande mesmo de separar os conteúdos. Aí a ideia que a gente tem é o primeiro ano antropologia, o segundo ano sociologia e o terceiro ano ciência política, fazendo um curso mais ou menos de ciências sociais no geral no ensino médio. Só que acaba que a gente se pauta muito nas provas, né? É um processo muito delicado. Assim, respondendo aí o que você falou, eu lembro que eu tive aula sobre tripartição do poder, porque na aula de história, em algum momento, a gente chegou a falar sobre Rousseau. Na aula de história, a gente falou do Rousseau, eu lembro disso na 8ª série, se não me engano, e depois isso aconteceu novamente ali no segundo ano, provavelmente. Mas a lógica da tripartição do poder é uma lógica que ela é interessante sobre uma visão de um Estado democrático capitalista, ao meu ver, né? Para mim, essa estrutura, ela simboliza algo que vai de um Estado democrático, mas que vai de um Estado democrático no cerne liberal capitalista, e não que em outras práticas de Estado isso não deva acontecer, mas com toda essa questão de pandemia e com todas as reviravoltas políticas que a gente vem tendo nos últimos tempos, e, sei lá, com meu próprio amadurecimento, eu me vejo cada vez mais desejoso de estruturas que sejam mais fluidas, utopicamente mais orgânicas e também mais horizontais. Eu digo isso porque eu me sinto cada vez menos socialista ou comunista e cada vez mais próximo de uma estrutura voltada para o anarquismo, voltada para a organização local e para algo mais horizontal, de apoio mútuo, né? Eu acho que o que a gente faz aqui, inclusive, de podcast, é algo que tange muito mais estruturas anárquicas do que estruturas mais clássicas. Mas, enfim, né, não é sobre isso ao longo de hoje. Acontece que todo esse rebuliço ministerial e todo esse rebuliço político, ele vem reverberando em várias notícias diferentes. E aí, né, não bastasse a Damares ter dito isso, de que os prefeitos, os governadores deveriam ter sido presos, a gente tem aqui uma outra notícia que remete a uma outra figura também da mesma cúpula de governo. Já digo para vocês que eu peço desculpa pela fonte em que eu estou buscando isso, mas entrei aqui em um site chamado O Antagonista. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Quando você falou assim, peço desculpas, eu já imaginei. Mas o lead da notícia, olha só, em reunião, Weintraub disse que ministros do STF têm que ser presos. No vídeo da reunião do dia 22 de abril, mesmo vídeo, o Weintraub relatou, então, ele fala que tem que prender a galera do STF também, tá ok? A fala dele, abrindo aspas aqui, tem que mandar todo mundo pra cadeia, começando pelo STF. Essa notícia também saiu no G1. Ah, então, aí, uma fonte confiável, olha só. Agora tudo melhorou. Agora sim, agora tudo bem. Cara, são declarações que vêm de várias fontes e que vão trazendo aí um aspecto tenso.
Gabriel, o que você... Eu brinquei ali no nosso grupo de WhatsApp mais cedo, que um dia vai ser aberto pros fãs, mas eu brinquei ali no grupo de WhatsApp mais cedo até falando que se um dia a gente fizesse um podcast sobre o Weintraub, ele seria o podcast mais curto de todos, porque ia ser... Boa noite, boa tarde, estamos aqui hoje para falar então sobre Adam Weintraub, né? Escroto, desgraçado, babaca, enfim, vamos para as recomendações e aí acaba o programa. E a real é que eu continuo achando isso. Eu acho isso porque eu fico com receio da gente dar palanque pra babaca, saca? Eu concordo totalmente com isso. Mas tá aí. O cara continua falando e fazendo merda, e ele fala e faz merda mexendo com pontos muito específicos, inclusive do nosso universo, né? Eu e o Hugo somos alunos de universidade pública da pós-graduação, você e eu somos professores de ensino, ensino fundamental e médio da rede privada, quem sabe da rede pública um dia. E tudo que esse cara fala mexe diretamente com as nossas vidas. Como é que vocês estão interpretando essa fala dele, né? Essa falta de noção dele? Eu acho que você definiu ele muito bem. Cara, é lastimável a postura do ministro da Educação, que ele não consegue compreender a organização do Brasil em estrutura socioeconômica, política, diferente, as distribuições de oportunidades e assim vai. Ao mesmo passo que a gente sabe como que as provas do Enem e qualquer outro vestibular, elas têm um foco, de fato, não em todos, né? Mas em uma parcela da população que normalmente ela vai ter um privilégio aí, tanto para fazer a prova, quanto de treino, essas coisas todas. E as colocações deles são extremamente preocupantes em vários níveis. Eu vi também essa notícia, né? Inclusive hoje a gente está sendo bombardeado por essas notícias desse vídeo, né? Inclusive, até atrelada a essa notícia, o G1 coloca que o Bolsonaro fala que o vídeo deveria ter sido destruído. E esse vídeo dessa reunião que tá vazando. Ou seja, tudo, mais né? Um crime, né? Ou seja, mais um crime, porque isso é descrição de prova. Então, entra pra lista aí de... Acho que ele tá tentando equiparar a quantidade de impeachment. Ele vai tentando assim, a quantidade de pedido de impeachment e a quantidade de crime que ele comete. Eu acho que a quantidade de impeachment ainda não chegou na quantidade de crime. Eu acho que não flui uma razão proporcional, sacou? Crimes conhecidos, Otávio. Conhecidos. Mas eu vejo... Mas eu vejo isso por uma forma muito preocupante. Então, eu acho que tem alguns ministérios que eles são muito mais de bombas de fumaça, às vezes, do que alguma coisa séria em torno de construção. Um é da Damares e o outro é o da Educação. Porque, assim, ontem até falando sobre o vídeo do ministro da Saúde, aquilo que aconteceu ontem foi... Se aquilo não é assustador, eu não sei mais como que a gente pode definir a política do executivo nesse momento, né? Os ministérios e o presidente. Porque eu fico muito preocupado quando o ministro ele não sabe nem o decreto que o presidente assinou falando em nome do próprio ministério dele, sacou? E eu não sei se chegaram a ver esse vídeo, vocês viram? Mas, Gabriel, aí a gente tem um ponto que remete, inclusive, ao próprio processo do Moro, porque o presidente foi lá e fez o despacho da exoneração do cara da PF e o nome do Moro tava lá junto e o Moro nem tinha visto esse rolê também. Sim. Né? Essa é a questão de falsidade ideológica, né? Que está sendo investigado pelo PGR. A falsidade ideológica é isso, é ele usar o nome do ministro sem que o ministro tenha assinado ou sequer saiba disso, né? Que, aliás, remete a outro ponto interessante do desmoronamento, né? Que é aquele discurso que ele fez, aquela coletiva de imprensa que ele não abriu para perguntas e só palestrou coisas aleatórias da cabeça dele, em que em um momento ele fala sobre o fato da sogra dele já ter cometido também falsidade ideológica, que ela fez uma plástica na certidão de nascimento. Sabe o que rola? Isso para mim remete a coisas que eu tenho visto já há algum tempo no universo da ficção, no universo de TV, audiovisual, cinema. E aí isso remete a uma série muito fantástica, já tô dando minha recomendação aqui de novo, inclusive, que é uma série que saiu ano passado pela HBO chamada Years and Years. Além de ser uma série maravilhosa, ela é extremamente assustadora e perturbadora porque ela é extremamente realista, né? Ela se passa na Inglaterra e começa ali em 2019. São 6 episódios só, não vai ter continuação, não vai ter novas temporadas nem nada, né? Ela tá aí disponível pra você alugar ou no HBO Go ou no Pirate Bay, não tô falando pra ninguém piratear, mas tem lá. Years and Years conta a história dessa família inglesa
inglesa, típica de classe média ali, e vai mostrando também processos de evolução tecnológica e desenvolvimento da sociedade, só que ao mesmo tempo mostra a ascensão da extrema-direita nacionalista inglesa, que é algo que realmente aconteceu ao longo desses últimos anos. O Brexit está aí para mostrar, né, esse processo. A Inglaterra teve uma ascensão de nacionalismo, orientado principalmente pela galera mais idosa, e isso causou, um dos efeitos desse processo foi o fortalecimento da xenofobia, e junto com essa xenofobia, com esse nacionalismo, vieram então as ideias de que a Inglaterra estava sendo prejudicada pela União Europeia e que isso deveria ser encerrado, até mesmo porque a União Europeia estava começando a desenvolver políticas de maior abrigo para imigrantes. E aí, a série ela parte dessa premissa, ela mostra ali a eleição de uma nova política de extrema-direita que, velho, ela fala muito igual o atual presidente do Brasil, ela fala muito igual o Trump, né? Só que é ficcional. E vai mostrando como que o governo dessa mulher vai se orientando para se tornar algo cada vez mais autoritário, ao mesmo tempo que a sociedade vai passando por transformações cada vez mais tensas. No último episódio, eles estão inclusive em 2030 vivendo uma grande pandemia da gripe do macaco. Fica aí a previsão para daqui a 10 anos. E aí, o que acontece? Years and Years mostra então todo esse processo de ascensão do nacionalismo, de uma nova, de um neofascismo que a gente vê que está acontecendo no mundo, só que é assustador porque vai pegando tudo que a gente viu de real e transformando em algo ficcional, sacou? E tudo que a gente imagina que possa ser real. Years and Years não tá falando de carro voador daqui a 5 ou 10 anos. Tá falando de, talvez, uma automatização cada vez maior das casas, né? E isso vem acontecendo. Não sei vocês, mas outro dia eu quase fui seduzido pelo anúncio ali da Alexa, aquele dispositivo da Amazon que serve para controlar a sua casa. Você chega em casa e fala, Alexa, eu quero que ligue as luzes, eu quero que bote uma música, e aí isso realmente acontece, você tem esse dispositivo automatizando tudo. Aliás, estou aqui falando com vocês sobre isso e de repente a Siri do meu celular despertou, né? É a revolução das máquinas acontecendo. Filha da puta, cara, que medo. Eu costumo recomendar aos meus colegas, tem um influenciador famoso aí que ele fala que não fecha com robô. Eu sigo o pensamento dele. Eu recomendo as pessoas a chegarem em casa e tacarem suas cafeteiras na parede. Enfim, e aí o que eu queria dizer sobre Years and Years é que vai trazendo pra gente esse aspecto de realidade. É tão tenso, mas tão tenso que sei de pessoas que não conseguiram terminar a série, porque é uma série que é difícil de você digerir, por mais que ela seja empolgante. Ela vai mostrando ali alguns aspectos assustadores, perdas de pessoas por processo de migração, guerras civis, tudo isso acontecendo de uma maneira muito crível, muito real, com os aspectos que a gente tem no mundo hoje, né? Essa gestão do Biruliro, o alinhamento que o Biruliro traz do Brasil com ideais dos Estados Unidos, na verdade alinhamento não, é um encurvamento. Isso mostra pra gente um aspecto muito assustador da nossa sociedade, porque hoje a gente tá gravando esse programa aqui 12 de maio, né? Já se vão aí praticamente 2 meses que o Brasil começou a parar, cada dia morre mais gente, os números das mortes... Hoje bateu o recorde. De novo, né? 881 pessoas. Todo dia tá batendo recorde. Não teve um dia que a gente não bateu o recorde do dia anterior. Isso é muito tenso. E aí a gente tem esse cara que, velho, tá numa grande disputa política e tá cagando todo o rolê, né? Foi andar de jet ski outro dia, falou que ia fazer um churrasco, depois falou que era fake news, saca? E ele falou que ia fazer o churrasco numa coletiva de imprensa. A desgraça fala isso e depois fala que era fake news. Ele não falou que era brincadeira, né? Ele falou que a mídia tava distorcendo a fala dele, sacou? Então, a gente chega em um momento em que a gente tá sendo governado por uma espécie de palhaço, só que tipo, é o pior dos piores personagens da Praça é Nossa, sacou? Que virou presidente do país. E isso faz com que a gente veja uma série de notícias que são horrorosas. Assim, a melhor notícia que eu vi aqui por hoje, e que eu acho que é interessante da gente comentar, que na verdade é algo que aconteceu entre ontem e hoje, foi que o Instagram bloqueou uma publicação do presidente, alegando que era conteúdo falso ontem. O presidente divulgou uma série de dados falsos em relação ao Ceará e tal no seu Instagram, e aí o Instagram foi lá e bloqueou essa publicação. Foi a primeira vez que isso aconteceu nessa rede social. A gente já veio aí algumas situações em outras redes, mas isso traz a gente de novo para a questão, então, das fake news. E, enfim, eu só acho isso triste, sacou? Mas e aí? E daí? Cara, assim, eu acho que esse vídeo, ó,
Esse episódio, ele é bem uma continuação do desmoronamento que a gente gravou. Porque ele tá repercutindo uma prova do inquérito que está sendo investigado justamente daquele momento da saída do Moro. Então, sim, esse vídeo ele consta do inquérito no Supremo Tribunal Federal, que está sendo analisado. Várias pessoas foram ouvidas hoje, ontem. Enfim, essas pessoas provavelmente vazaram esse conteúdo, que mostra o tamanho da encrenca que a gente tá. É realmente complicado, assim, porque, como eu comentei da outra vez, a gente está num momento chave de todo um encadeamento de ações nos bastidores para que se dê possível processo de impeachment. Ou seja, a divulgação desse vídeo hoje já aumentou o preço do Centrão. Então isso já complica as coisas para o Bolsonaro. Essa semana, esses inquéritos, inclusive, essa semana é uma semana decisiva para ele, talvez por isso ele esteja fazendo toda essa movimentação para comprar o Centrão, porque além do processo de impeachment, que é uma responsabilização por crime de irresponsabilidade, apesar da ambiguidade, né? É uma pena por crime de responsabilidade, ele também está sendo investigado por prática de crime comum. E essa investigação, ela é feita no Supremo Tribunal Federal, mas ela também precisa da anuência da Câmara dos Deputados. E se caso seja aprovado isso, ele vai ficar suspenso 180 dias do cargo. Então, não é à toa essas movimentações, não é à toa que essas coisas estão acontecendo nesse momento. Inclusive, Hugo, aproveito, né, esse ponto que você falou, porque hoje completou-se 4 anos que Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias do cargo. Foi dia 12? Eu achava que era 16, 18, eu não me recordava direito. Eu vi isso no Twitter, eu acredito no Twitter. Não, tá na internet, é verdade. Então, cara, assim, é difícil, assim, é difícil porque hoje, pelo menos os relatos sobre esse vídeo, são de coisas de barbáries complicadíssimas, assim. A gente está cada vez mais próximo, pode ser ingenuidade minha ou melhor, talvez seja medo, mas a gente está cada vez mais próximo de uma ruptura institucional. Porque ele fala, segundo relatos, e ele não vai admitir um impeachment. Ele tem medo do vexame. Se eu não me engano, também consta na referência excelente do ótimo portal O Antagonista. Cara, isso de impeachment, eu até reproduzo aqui a fala do Orlando Calheiros, que é um podcaster também. Ele trabalha com o podcast Benzina, que é muito, muito bom, recomendo a todo mundo que escute. O Orlando, ele é antropólogo, ele é professor da PUC do Rio, é um cara foda, já trabalhou na Comissão da Verdade, inclusive aqui em Brasília. Enfim, ele disse algo aqui que para mim faz todo sentido, que é a minha reticência também sobre o ganho político de um impeachment, porque no fim das contas, o impeachment ele cai como um 6 por meia dúzia, né? O Mourão, ele tem... o Mourão, ele pode não ser o palhaço das declarações, mas as poucas declarações que ele já fez, ainda mais em processos de campanha ou de início de governo, foram com um tom racista, tiveram ali seus tons de tiozão do churrasco que manda merda no WhatsApp da mesma forma. A única diferença talvez seja que o Mourão seja ligeiramente mais tímido em relação às câmeras e às convenções, mas talvez ele só esteja cumprindo também o papel de vice, vendo que a gente já viveu esse episódio de ter um vice que era tratado, segundo o próprio, como vice decorativo e cansou de ser decorativo através de uma bela e longa carta que, se não fosse um dos pilares de toda a desgraça que a gente segue vivendo na política desse país, seria talvez uma carta para se tornar um meme eterno mesmo, né? Verba volante, scripta manent. Lembrando o começo dela. Né? Todo se fazer uma carta pra ser lida pelo Marcelinho, devia ser obrigatório. Eu acho, cara. O sonho do cargo de vice teria que ser essa. O Marcelinho podia ser, tipo, o porta-voz do vice pra sempre, né? Cargo vitalício. O Marcelinho podia ser, velho, o porta-voz da presidência, assim, já que... Eu acho que deveria ser o porta-voz de tudo. Pô, aí é sonho, Gabriel, aí é sonho. Aí é sonho, né? Mas estão deixando a gente sonhar, cara, estão deixando. Esse governo tá deixando a gente sonhar pra um processo totalmente alucinado. Vocês sabiam que, quando eu conto as histórias, assim, pra algumas pessoas, estava conversando com um amigo meu, e aí eu contei uma das notícias de ontem, que foi... não, foi de hoje. Foi que o Bolsonaro ele lançou hoje lá na Folha, né? Saiu na Folha de São Paulo, falando que ele tava querendo lançar pro Congresso uma proposta de lei pra não ter mais ideologia de gênero. E tipo, agora, sacou? Nesse momento e tal, ele tá lançando essa proposta pra essa discussão.
E a pessoa, ela falou comigo hoje assim, eu não acredito, isso é mentira sua. E eu acho que chegou no momento que tá tão legal esse rolê, e é assustador ao mesmo tempo, que a gente não sabe o que a gente poderia encaixar como real ou não dentro de uma realidade prática. Se isso fosse numa série, a gente provavelmente falaria que era mentira tudo que tá acontecendo. Que o autor tá exagerando, essas coisas todas. Inclusive eu me lembrei até de uma página na internet que coloca o Bolsonaro e o Cartman, do South Park, e coloca pra gente analisar frases deles, né, pra ver quem é que falou aquela frase. Hoje eu acredito que qualquer frase que a gente colocar, a gente não vai saber. A gente entrou num ponto tão alucinado da nossa política estrutural e que eu pego até uma fala do Hugo no início, que acho que todos os poderes estão tentando agora ver qual é o que manda, ou ver quem é que tem vamos dizer assim, a ordem mais legitimada, né, pelo povo. Isso. Cara, a gente tá precisando... Sei lá do que a gente tá precisando, né? Outro dia eu tava andando nas redes sociais e aí eu descobri que o irmão dos meus irmãos, que não é meu irmão, é monarquista. Então talvez a gente esteja precisando de um poder moderador, sacou? Mas vocês não acham isso? Sim, eu tenho a impressão, pelo comportamento, o Bolsonaro e os que o seguem, ele entende que a presidência da República é uma espécie de império. Porque assim ele se comporta quando ele dá um decreto, como ele fez hoje, liberando as academias e os salões de beleza, que, salvo engano, isso é de competência local, então não cabe a ele, cabe sim aos prefeitos e governadores, e ele dizer que se os governadores não cumprirem, na verdade que os governadores têm que contestar isso na justiça. Mas, tipo, ele é um cara que governa por decreto, de forma autoritária, esse me parece o perfil de um imperador. Sim. Quando ele afronta as outras instituições, o Supremo Tribunal, fala que não vai mais aceitar negociar. Esse cara não entende absolutamente nada. E eu nem vou falar de democracia, porque é ridículo, ele não sabe nem... Acho que ele não sabe nem falar essa palavra, mas ele não entende nada do que é uma república. Eu concordo absolutamente, Porque é exatamente o que ele está demonstrando, né? E assim, os eleitores dele também demonstram. O que é mais assustador é que a gente... E isso até vai para um ponto que a gente estava falando sobre educação. A gente tem uma mania de falar que o povo brasileiro não é educado e tudo mais, o que pode ser verdade, politicamente falando. Só que toda vez que a gente tenta trazer essa discussão para a escola também, não pode. Porque falar sobre política é um tabu, né? Então a gente não consegue fazer isso. E acaba que a gente quer uma população educada, mas ao mesmo tempo não pode educar na escola, porque senão é doutrinação e tudo mais. Cara, é uma herança de rotina, né? Porque acho que todo mundo aqui já ouviu aquele rolê de que política, futebol e religião a gente não discute. E isso é uma falácia. Futebol meio que foda-se, mas as outras coisas, eu acho que elas têm que ser discutidas sim. Futebol foda-se muito. Assim, tanto faz, né? A bola vai estar lá, vai ser gol de alguém, mas agora as outras coisas são coisas que... Na real, o futebol também se discute por causa do impacto social que ele causa, mas isso é uma outra história. A real é que religião e política, eles estão ligados diretamente com as nossas práticas de vivência, né? Eles fazem parte, então, de uma rotina, de um convívio. A gente vive em um país em que, cara, a maior parte das televisões agora, às 8h49 da noite, boa parte das televisões está sintonizada na Rede Globo, vendo o Jornal Nacional, que deve estar comentando sobre as falas do presidente, né? Sobre até uma aspas aqui que eu abro pra gente, pegando falas que foram publicadas aqui no G1, né? Ele diz, então, nesse tal vídeo que... Já tentei trocar o chefe de segurança do Rio de Janeiro. Se não posso trocar, troca o chefe dele, troca o ministro. Eu não vou esperar fuder alguém da minha família. Troco todo mundo da segurança. Troco o chefe, troco o ministro, troco qualquer um, tá ok? Esse pensamento é um pensamento de reinado mesmo. É um pensamento de velho, sou aqui o Dom Bolsonaro do Brasil, isso aqui é meu reinado e agora eu que mando. Só que isso vem de uma verve muito escrota. Esse era o meu ponto, assim. Aí, quando ele faz isso, ele acirra com os outros poderes a briga pelo limite de onde cada um pode ir. O veto, de fato, no direito existe uma frase, uma pecha que diz que nem tudo que é legal é moral. De fato, a prerrogativa de nomeação do diretor da Polícia Federal é do presidente da República. Só que, nessas circunstâncias, ela não é nem um pouco moral. E esse cara foi eleito no discurso da moralidade. Olha que loucura, assim. Como é que o cara consegue fazer um discurso desse, tomar ações exatamente o contrário do que ele discursava e ainda assim ter apoio? Cara, mas a galera faz uma manobra, né, pra justificar também o que ele decide, o que ele tá fazendo. Porque a gente vê que até mesmo quando é uma contradição com aquilo mesmo que ele defendia antes, a galera vai lá e fala, não, tá certo.
Aí 3 horas depois fala que é fake news, aí a galera fala, não, tá certo o outro e tudo mais. Então a galera tá... Essa cultura personalista que a gente iniciou até a discussão nesse podcast, que a gente acaba, sei lá, idolatrando demais as pessoas ou trazendo mais para esse critério de coisas pessoais, faz com que essa galera esteja defendendo a unhas e dentes, não mais os atos, mas sim uma ideologia, mas sim uma pessoa, uma representação simbólica daquilo que eles esperavam com a queda do PT, com a troca do último governo e tudo mais. E eu acho que todo aquele discurso, né, do medo do comunismo, que parece que a gente não vai deixar de sentir. Isso. Eu acho que toda essa estruturação e, tipo, esse movimento de reação, esse movimento reacionário com os direitos civis e de cidadania que a gente foi conquistando para os grupos minoritários nesse século no Brasil, eu acho que incomodou demais também certos setores da sociedade brasileira, e o Bolsonaro, ele representa tudo aquilo que esses direitos estavam indo num caminho completamente contrário dele. Então até a fala de hoje da Folha, que ele fala o seguinte, vamos proibir a ideologia de gênero, para mim soa como uma tentativa de resgate da pauta eleitoral, que fez um dos motivos dele ser eleito, e que ele tá percebendo que as coisas estão começando a ficar meio confusas dentro da própria forma de poder, e ele lançou essa para resgatar um eleitorado que vai com ele por conta dessa pauta, sabe? Eu acho que ele não tá nem só resgatando a pauta eleitoral, assim, ele tinha meia dúzia de pautas eleitorais extremamente escrotas, e até hoje a única coisa que ele sabe falar, de fato, é sobre a campanha e a eleição dele. Né? Tudo tem a ver com ele ter ganhado a eleição e que ele vai salvar o Brasil, só que já se vão aí 16 meses, quase 17 meses de governo e só merda, né? E essa contestação que ele faz, essa autoafirmação que ele faz, eu ganhei a eleição, e quando ele confronta os outros poderes, ele esquece que assim como ele foi eleito para ser presidente da República, os parlamentares também foram eleitos no mesmo pleito que eles, para também terem a sua atuação política. Então, de certa forma, quando ele afirma que o Congresso não deixa ele governar, cara, isso é uma das coisas mais sem sentido que tem. Porque, tipo, ele invalida o próprio argumento dele. Porque se ele foi eleito para governar, os outros também foram. É a função do Congresso fiscalizar o Executivo. Então, eu às vezes me pego assim, eu fico chocado como que as pessoas não conseguem, pessoas que têm um nível de instrução, porque eu conheço alguns, pessoas que têm formação superior, como é que eles não conseguem parar para pensar nesse discurso? Fala, cara, eu não preciso te mostrar nada, só ler o que ele falou. É isso. Eu tenho essa sensação também, sabia? Até com pessoas que às vezes a gente... assim, até se a gente pegar a base de discussão, a galera que mesmo com as informações na cara não consegue enxergar, e é só ela ler, mesmo, é só ela ver um vídeo, é só ela fazer isso. E parece que é imperceptível nos olhos dessas pessoas. Discutindo resultados. Exato. Mas eu acho que entra muito com aquilo que a gente discutiu até outro dia, que foi sobre que essa galera, ela tá, assim, dentro desse padrão da sociedade contemporânea, acho que se encaixa muito com Bauman, a modernidade líquida, que a gente acaba focando nesses grupos mesmo, nessas bolhas, e essas informações, elas ficam somente nesses próprios grupos. Que aí entra tudo aquilo que o Otávio até citou hoje, sobre os algoritmos e tal, e tecnologia, e acaba que a galera, ela só recebe a informação daquilo que já está consumindo. E isso condiciona o pensamento de uma galera mesmo, né? Tanto no Twitter quanto no Facebook, e assim vai. Eu acho que é difícil eles terem até a obtenção de outras informações. E eu acho que os próprios grupos têm essas dinâmicas agora. Até por isso que eu acho bem improvável que o diálogo hoje seja um instrumento eficaz nesses processos da mídia mesmo. Porque provavelmente não há esse espaço. Esses dias, talvez ontem ou anteontem, não me lembro exatamente, eu ouvi um episódio do Mamilos, que é um podcast também excelente, eu recomendo, fica a recomendação aí. Patrocinado por banco! Então esquece, não recomendo mais porra nenhuma, eu quero que ele se lave. Não, é um bom podcast, Elas já fizeram as erratas, inclusive, sobre algumas coisas. Eu acho que só tange esse ponto aí, porque é importante ressaltar isso sempre. O conteúdo é muito bom, assim. E nesse episódio específico eles fizeram uma entrevista com... Eu não tô me ajudando, né? Mas eles fizeram elas fizeram uma entrevista com o Reinaldo Azevedo. E do outro lado, o Leandro Demore, né? Que é do Intercept Brasil. E eles falam... Esse episódio é muito bom. Muito bom, cara. Assim, eles fazem umas reflexões que eu achei interessantíssimas. E ele fala, assim, que a oposição como um todo, não só os progressistas, mas todo mundo que está no que ele chama de pacto civilizatório,
que seria o inverso do bolsonarismo, qualquer um que for o inverso ao bolsonarismo, a gente está querendo bater na barbaridade que ele faz. E a barbaridade que ele faz é o que fez ele ser eleito pelos eleitores dele, que são mais ou menos um terço. Ele faz um cálculo simples, como se fosse um terço dos bolsonaristas, um terço da oposição ferrenha, que seria os progressistas e a esquerda, e tem um terço no meio, que foi o que pendeu para ele na eleição, e que agora tem uma parte saindo, e ele fala que é nessa galera que a gente tem que bater, não bater no sentido de cobrar, mas de mostrar para essas pessoas os absurdos que ele está fazendo, não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista de gestão de governo mesmo, sabe? E eu achei muito interessante esse ponto, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Muitas vezes a gente fica só, assim, estupefato, né, cara? O cara fala ele abre aquela fossa que ele chama de boca e começa a falar e, cara, você fica sem reação às vezes, porque para nós é natural só que do ponto de vista estratégico no jogo político isso não tá dando certo, e de fato eu concordei com ele nesse ponto. Tá certo, tem que concordar às vezes. E vou perguntar para vocês aí, o que vocês acham dos 300 do Brasil que estão acampados na esplanada dos ministérios? O que vocês acham do governador não tomar providências? Porque hoje uma das organizadoras disse que eles estão armados, com arma de fogo, inclusive. Ai, cara, não teve um deles que foi internado, então? Parece que um dos organizadores está internado com Covid na UTI. Isso. Assim, eu acho que isso já diz tudo, né? eu não nem comento mais dessa galera, porque é uma galera... cara, é a galera que tá no extremo da doidice sobre esses processos políticos brasileiros, né? É uma galera que tá ali por opção, sacou? Defendendo as coisas mais absurdas com os argumentos mais violentos de todos, né? Pra mim, essa galera simboliza, em uma espécie de xadrez, essa galera simboliza os peões, sacou? Esses 300 ali da esplanada são parte dos peões ali do tabuleiro de xadrez, visto, né, que o Bolsonaro se entende enquanto rei, né, então os peões estão ali. Acho que é só isso, e os peões são o primeiro a rodar. Eu vejo também por esse lado, me preocupo muito com a estrutura aqui do governo do DF, porque ora sinaliza para o lado presidencial, ora sinaliza para um lado mais autônomo, mas eu estou muito preocupado com isso até nas decisões que a gente está tendo sobre quarentena aqui. Gabriel, Oi? Qual é o partido do governador do Distrito Federal? Não sei. Qual é? MDB. É um partido... Exatamente. Eu acho que isso responde o início da sua fala já. Ora o governo Sabão, né? sinaliza para um lado, Não, o partido Sabãozinho, né? Eu não sabia que ele era do MDB. Mas isso é muito louco, né? Porque a gente fica, até mesmo nesse ponto de escola, de educação que a gente vivencia, isso fica muito difícil pra gente, porque já tem que lidar com vários sentimentos de ansiedade, de avaliações, essas pressões todas, e não saber as decisões de uma maneira mais concreta, mais direta, é extremamente louco. E ao mesmo tempo, eu vejo essa, vamos dizer assim, a galera que fala que tá armada e a gente sabe e é publicamente aceito, eu acho extremamente estranho. Porque se fosse uma manifestação de outras categorias que não fossem pró-governo ou pró as estruturas de classe mais altas, talvez o andamento seria totalmente diferente. Até mesmo em questões de agressividade, assim, vai. Então acho uma bosta, assim, tipo, porque... Não, é que eu gostei que o Hugo levantou a bola, velho. Acho uma bosta, assim, porque, velho, tu pega essa estrutura, você vê essa estrutura toda montada, e você fica pensando sobre algumas coisas em torno da manutenção do próprio Estado. E aí você pensa até que ponto a gente pode deixar certas coisas acontecerem, certos discursos se propagarem, e até que ponto também essa liberdade, ela também não é própria dos nossos próprios ideais enquanto democracia, sacou? E até numa recomendação agora do futuro, me lembro só de fazer essa recomendação de novo, eu vou citar provavelmente o documentário Riso dos Outros, né, sobre liberdade de expressão e assim vai. Cara, nesse seu ponto aí, eu respondendo a minha própria pergunta, eu acho extremamente temerário isso.
Acho que a inação do governo do Distrito Federal causa um precedente que é perigosíssimo pra gente, porque como você falou, se fosse, por exemplo, o MST que estivesse lá armado, ia sair todo mundo preso. Pra mim, esses 300 lá representam o braço armado do fascismo. Cara, até onde eu entendo, assim, o fascismo, ele não entende outra linguagem que não seja violência, mesmo que essa violência seja a violência da legítima defesa. E que numa situação como a nossa, num Estado teoricamente democrático de direito, numa república, essa violência tinha que ser das instituições, do Estado. O Estado tinha que impor uma violência de limite em legítima defesa, falando, a partir daqui vocês não têm mais o direito à liberdade, porque isso não é mais direito, é um abuso. Só que nesse governo a gente tem células fascistas dentro das instituições. Então me preocupa, porque vai chegar um momento que a sociedade civil em algum momento vai começar a revidar isso. E daí para descambar para algo violento com frequência é bem rápido. Inclusive nesse ponto, eu concordo muito com você, inclusive nesse ponto é um dos pontos que eu mais me preocupo nessa situação atual, quando a sociedade civil absorver e começar a reagir. Porque a gente já tá, até uma notícia que foi da semana passada, foi que em São Paulo, em Campinas, a galera disse que não iria obedecer o decreto e que ia ter uma desobediência civil. Então eu já tô ficando muito preocupado com essas relações que a gente tá começando a produzir, que eu acho que isso encaixa diretamente com aquilo que você estava trazendo. Eu não me lembro exatamente, eu posso até olhar aqui para o Otávio colocar na descrição, mas eu não me lembro exatamente o nome do autor, eu acho que é Potts, mas que ele fala sobre o paradoxo da tolerância, né? E para mim é basicamente isso, cara. Se a gente tolera o intolerante, o fascista não se tolera, você impõe limite, senão ele te engole. E, velho, a gente está caminhando para isso. Eles agora são como uma espécie de braço armado. Alguns veículos de imprensa têm chamado de paramilitares. Isso é mais um crime contra a Constituição Federal de 88 e contra o regime democrático. Vou ler aqui alguns leads apenas. Primeira de todas, que é uma notícia em dose dupla, inclusive, é que foi anunciado, então, que vai sair, olha só, o lead da notícia é Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, modernização de games de skate será lançada em setembro, coleção com remasterização dos jogos clássicos vai ser lançada para Play 4, Xbox, computadores, etc. Né? Isso saiu hoje. E aí, o que acontece? Junto a essa notícia, saiu também uma parada muito interessante, muito importante, porque já saiu aí um abaixo-assinado lá no Avaz, né? E a gente sabe que abaixo-assinado resolve tudo. Até o momento tem 4.741 assinaturas. E o que rola? Esse abaixo-assinado saiu já hoje. Esse abaixo-assinado saiu hoje pedindo o Chorão, né? Como um personagem jogável aí no próximo Tony Hawk. Pra colocar ali a trilha de Charlie Brown e colocar o Chorão no skate também, o que eu acho que é super crível e pra mim faz todo sentido. E vocês? Também. Eu acho também sensacional. Acho super legal. Também achei sensacional. Se for pra gente ressuscitar coisa dos anos 90 e 2000, que seja, velho, que seja o Chorão, né? Outra coisa maneira, olha só. Solta 1 ano com localizador, tartaruga nada mais de 2.500 quilômetros em 1 ano. Apelidado de Sr. T, tartaruga marinha comum, macho adulto, foi reinserido na natureza com localizador por satélite, que segue preso no casco, permitindo estudos sobre o seu deslocamento. E aí você vê que a tartaruguinha tá ali com uma anteninha no casco, velho. E é interessante a gente ver essa conquista por quê, né? Não sei se vocês já viram as simulações e os levantamentos sobre plástico nos oceanos, mas a quantidade de plástico que a gente tem em áreas do Atlântico e do Pacífico é uma parada absurda. O fato dessa tartaruga conseguir, pesando aí seus 90 quilos, nadar 2.560 quilômetros, isso aí é uma conquista que a gente tem que aplaudir de pé, porque salva de palmas aí pra tartaruga. A última notícia que eu trago aqui pra vocês, e que não é uma notícia tão boa assim, mas, né, a banda Los Hermanos perpetua shows de 2019 com um disco de 27 músicas gravado nas 11 cidades que eles tocaram ano passado. E aí, eu endosso algo que já foi pauta do próprio podcast Benzina, né? O Los Hermanos e o público do Los Hermanos, principalmente aquele público que se identifica até fisicamente com os integrantes,
Essa galera é responsável pela ascensão do neofascismo, essa galera é responsável por uma lógica de vivência extremamente agressiva, de uma violência velada. Por quê? Né? Você vê aí que você tem ali os caras e tal, eles barbudo, né, cabelo comprido, aquela... eu nem posso falar muito sobre isso porque eu me encaixo no perfil. E aí você vê esses caras, né, que tem músicas falando sobre o quanto que eles idealizam a mulher e o quanto que essa mulher precisa estar com eles de qualquer forma. Quando esses versos ecoam e quando essa juventude se mobiliza aplaudindo esse tipo de coisa, a gente vê um favorecimento de uma prática de convivência e de política que remete aí, mais uma vez, à ascensão do neofascismo. Ela traz aspectos aí de relacionamento abusivo. Mas tá aí, quem gosta de Los Hermanos lançou um disco ao vivo. Eu vou contigo, Eu não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar também. Perfeito. Mas você tinha mencionado que as notícias eram boas, eu lembro disso. Desculpa. É verdade. Você tá sagrado. Vamos lá, recomendações de hoje, recomendações da semana. Gabriel Marques, você que já havia citado aí. Vamos pro documentário Riso dos Outros, que ele é muito interessante para essa discussão que a gente fez no finalzinho, sobre qual é o limite dessa liberdade de expressão e tudo mais. E até também vamos falar sobre o Turô da Desobediência Civil, que aí já é uma obra que vocês vão ter que ler. Inclusive ela era cobrada no PAS durante um tempo, a Desobediência Civil. E é bem da hora também, essa leitura que indica pra gente quando que o Estado ele fica muito forte e acaba inibindo as relações sociais, o povo ele começa a reagir e começa a desobedecer as próprias leis. Boa. Hugo? Cara, eu vou sugerir então o que eu acabei falando, o Popper com o paradoxo da tolerância. Acho importante entender essa dinâmica. Eu quero também sugerir um livro do Pedro Estevão Serrano, que é um constitucionalista brasileiro muito bom. Ele tem um livro chamado Autoritarismos e Golpes na América Latina, um breve ensaio sobre a jurisdição e a exceção. Um livro curto, pequeno, porém bastante interessante, fala sobre o ponto de vista jurídico dos sistemas autoritários. Para não perder o fio, eu acho que Dom Paulo Evaristo Arnes, Brasil Nunca Mais, vale a pena também. Perfeito. Muito bom mesmo, galera. Eu hoje trago aí como recomendação que as pessoas escutem, primeiro de tudo, que elas continuem escutando o nosso podcast, né? Depois, recomendo aí também que elas ouçam o programa de rádio que eu produzo, lá o Cult 22, é só você buscar Cult 22 nas redes sociais que vai aparecer alguma coisa, tem no Spotify. E, por último, recomendo aí também que as pessoas tentem escutar mais música, tentem escutar mais podcast. Recomendo então que as pessoas escutem uma bela banda chamada Le Big Bird, que é um som bem mais psicodélico. A capa do disco deles é muito boa porque tem um Jesus Cristo saindo raios dos olhos, atirando um laser verde em disco voador flutuando no espaço. Eu achei sensacional, né? Então acho que as pessoas têm que ouvir aí umas psicodelias um pouco, aproveitar que tá em casa, ouve umas pirações mesmo, que já tá em ambiente controlado. É mais fácil de evitar se perder no mundo, né? Acho que no mais é isso. Algum último recado? Eu queria fazer uma menção honrosa, só para lembrar aí, já que a gente falou tanto do Ministro da Educação. Essa semana saiu uma notícia de que um estudo científico está colhendo ainda resultados, não foi submetido ainda, mas que o estudo científico está fazendo análise de cannabis para imunidade contra a Covid-19. Então, me parece que a balbúrdia não é só aqui, né? Esse estudo foi feito no Canadá. Vamos falar disso em breve. Isso aí é pauta pra gente falar de ciência, falar de coisas importantes, né? Aliás, acabei de abrir meu Twitter aqui de novo, foi só citar o Los Hermanos que de repente tinha Los Hermanos no meu Twitter. Eu acho que, velho, esses robôs, eles estão observando a gente um pouco demais, né? Mas é isso, então, muito obrigado, senhoras e senhores. Hugo, Gabriel, um beijo pra vocês, digam tchau. Beijo. Tchau. Valeu. Tchau.